Nós estamos aqui falando pelo Grupo Espírita Meimei, imensamente grata pelo convite. Gostaria de inicialmente elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo por estarmos aqui, agradecemos por tudo que temos recebido, pelos ensinamentos maravilhosos que os benfeitores espirituais estão sempre nos trazendo e pedimos inspiração para este momento. Hoje nós vamos falar de santuário sublime. É um termo que foi trazido por Emmanuel, está lá no livro Roteiro, é o capítulo 3, Santuário Sublime, e se refere ao nosso corpo físico. Então a gente pergunta, nós estamos cuidando bem do nosso corpo físico e da nossa alma? Então eu gostaria de ler aqui um parágrafo do capítulo 3 do livro Roteiro, Santuário Sublime. Diz Emmanuel: enquanto jovem, o homem estraga as possibilidades do corpo físico de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Quer dizer, nós destruímos o nosso corpo físico de fora para dentro com os abusos de toda a espécie, os vícios da gula, do cigarro, da bebida, o excesso de trabalho. Tem uma frase bastante conhecida de Buda, que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E, infelizmente é isso que acontece muitas vezes. E aí Emmanuel fala, depois nós já estamos adoecidos e acabamos de arruinar a nossa saúde de dentro para fora, com esses golpes mentais de revolta e desespero. Então vamos ver o que nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. É o Espírito Jorge que fala. Diz assim: há ascetas, materialistas e indiferentes. Então os ascetas são aqueles que buscam a ascese, o aprimoramento espiritual, mas para chegar à perfeição, eles entendem que precisam macerar o próprio corpo, que precisam o voto de pobreza, precisam reclusão, os ermitões que ficam, ermitãos, né, que ficam vivendo sozinhos, mas nós somos seres sociais, nós necessitamos uns dos outros, nós nos ajudamos, nós nos conhecemos melhor de acordo com a nossa convivência com o outro, a forma como o outro reage às nossas atitudes. Quer dizer, os outros acabam sendo testes para nós. E o Jorge também fala, a alma é prisioneira da carne. Então, enquanto estamos encarnados, precisamos cuidar muito desse corpo físico. Diz o Jorge, para que esta prisioneira, que é a nossa alma, possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, os ascetas maceram o corpo porque só pensam na alma, acham que precisam se automutilar. Os materialistas é o extremo oposto. Eles querem diminuir a alma, eles buscam o ter, os bens materiais, o poder e a fama. E com isso, esquecem de alimentar o ser, espíritos imortais que somos. E tem os indiferentes, diz o Espírito Jorge. Vivem sem convicção, nem paixão, amam com tibieza, quer dizer, com frieza,
e gozam com parcimônia, ou seja, gozam muito pouco, não curtem os prazeres saudáveis da vida, não aproveitam a vida, vão levando a vida, são os mornos. Aí a gente lembra do poema de Carlos Drummond de Andrade, né, grande poeta brasileiro do século XX, Quase. Então é intitulado Quase. Quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel. Vida morna, distância e frieza dos sorrisos, frouxidão dos abraços, indiferença dos bom dia quase que sussurrados. De nada adianta economizar alma. Embora quem quase morra esteja vivo, quem quase vive já morreu, diz o Carlos Drummond de Andrade. E o Espírito Jorge, então, né, ele fala do asceta, do materialista, do indiferente. Ele diz assim: onde a sabedoria, onde a ciência de viver? Ele diz amar a nossa alma, quer dizer, desenvolver o auto-amor, autovalorizar-se, autoaceitar-se, auto-perdoar-se e confiar nas próprias potencialidades para seguir sempre adiante. E cuidar do corpo, instrumento para a nossa evolução. Então, corpo e alma interagem, um influencia o outro. Por isso que nós precisamos cuidar de ambos, do corpo e da alma. Aquele poeta romano que viveu no século II depois de Cristo, é dele a frase mens sana in corpore sano. É o 10º Juno Juvenal. Essa frase é dele, lá no século II depois de Cristo. Mente sã em corpo são. Se a mente não está sã, se a mente está perturbada, desequilibrada, o corpo físico sente tudo isso e adoece. Hipócrates, né, o pai da medicina, as pessoas que se formam em medicina fazem o juramento de Hipócrates. Ele também é considerado o pai da psicossomática, foi filósofo que viveu na Grécia no século IV a.C. Olha quanta sabedoria. Ele diz assim: sabe o que é saúde? Saúde é ter plena harmonia consigo próprio e plena harmonia com o ambiente. Se a gente está com a nossa mente desarmonizada, com preocupações excessivas, os problemas que a gente não enfrenta, sabe? A gente vai protelando, aquilo vai ficando na cabeça, vai roubando nossa energia. As emoções que a gente não reconhece, é uma fuga. Ai, isso eu não posso pensar, imagina onde já se viu. Emoção surge como uma voz da alma, para a gente se conhecer e trabalhá-las. Então, quando elas não são reconhecidas, também nos adoecem. O estresse constante, o medo, a culpa, o orgulho, o egoísmo, o ódio, tudo isso gera doenças psíquicas e doenças físicas. A psicossomática, ela já vem nos ensinando e comprovando aí com os estudos que, por exemplo, o ressentimento. O ressentimento pode levar a câncer, a um câncer. Aí a gente vê as pessoas ressentidas, rancorosas, o tumor é retirado de uma parte do corpo, mas ela não muda mentalmente, ela continua assim, com aquela mágoa, com aquele ressentimento, o câncer volta. Então a doença é esse alerta que precisamos mudar o nosso modo de pensar. A crítica, diz a psicossomática, a pessoa que só vê coisa errada em tudo, em todos, não vê o lado bom da vida, ela é cheia de artrite, diz a psicossomática. Então tudo isso somatiza, vai para o soma, vai para o corpo físico. Onde está a cura? Cura é sinônimo de autocura. Perdoar os outros para a gente se libertar do passado e perdoar também a nós mesmos, para a gente se libertar da culpa, porque culpa adoece.
Um nó no estômago. O que fala a psicossomática em relação a nó no estômago? Sabe aquela coisa assim, né? Que significa que estamos engolindo algo que não estamos conseguindo digerir. Então perguntemo-nos, que ideias não estamos digerindo? Será que eu estou com medo de novas experiências? Sabe aquela história que acontecia há muito tempo atrás? Vocês são jovens, os jovens não vão lembrar, não vão nem saber. Mas há décadas atrás era muito raro uma pessoa assim, de classe média baixa, uma pessoa pobre, andar de avião. Então, andar de avião era algo pavoroso, as pessoas tinham muito medo. Tinha sempre um saquinho de vômito lá, porque o medo era tanto, era muito comum as pessoas vomitarem no avião. O que é isso? É medo. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, há acesso muito fácil para viajar, barateou bastante, deixou de ser aquela coisa assim, né, medonha, é seguro, e aí nem se fala mais nisso, mas antigamente era muito comum as pessoas precisarem usar o saquinho no avião porque ficavam com medo. A asma, o que diz a psicossomática em relação à asma? A asma é um amor sufocante. Quando a pessoa ela tem a sensação de que não tem o direito de respirar, ela se sente sufocada. As crianças asmáticas, elas são muito sensíveis, elas têm uma percepção super aguçada do ambiente. E aí, muitas vezes, a criança asmática, ela assume a culpa de tudo que está errado no ambiente. Não que as pessoas coloquem culpa nela de forma alguma, mas ela se sente assim. É a realidade psíquica. A psicologia explica. Cada um tem a sua realidade psíquica. O que eu acho que é real para mim é muito real mesmo. E aí depende da forma como eu me vejo, como eu vejo os outros, como eu entendo o mundo. Cada um tem a sua realidade psíquica que não bate com a realidade do mundo externo, o que existe realmente, né, na realidade. Mas a gente nunca vai ter 100% de percepção da verdade. Nós só temos aproximações, é a realidade psíquica de cada um. Então, para a gente fortalecer a nossa saúde, primeiro a gente tem que pensar bem, precisa pensar corretamente. A gente já viu o quanto os nossos pensamentos e os nossos sentimentos interferem na nossa saúde de uma forma geral, tanto a saúde física como psíquica. Agora, tem um médico e neurocientista italiano dos Estados Unidos, Deepak Chopra. Ele já escreveu mais de 40 livros, já, assim, milhões de cópias vendidas no mundo todo. Diz ele, somos os únicos a mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha que interessante. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Essa frase é fantástica. Somos os únicos, quer dizer, os animais não têm essa capacidade. Somos os únicos, né, na natureza a mudar a nossa biologia, o nosso corpo físico, as nossas células, pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. As emoções brotam lá do nosso inconsciente. As emoções, elas não devem ser reprimidas. Mas o que a gente faz com essas emoções? Eu estou com raiva, eu vou lá e soco a cabeça de alguém? Ou não, eu tomo uma atitude, uma proatividade. Então, a emoção se transforma em sentimento. O sentimento é consciente. Por isso que sentimento e pensamento está no nosso livre-arbítrio. Também tem aquele famoso fotógrafo japonês, o Masaru Emoto.
Ele escreveu o livro A Mensagem da Água. Ele pegou a água e deixou exposta a diferentes palavras. Amor, ódio, músicas de todos os tipos, mais barulhentas, mais melodiosas. E aí ele congelou essa água, acabaram se formando cristais e foi olhar no microscópio. E as águas que foram expostas a palavras de ódio, músicas assim agressivas, não formaram cristais, ficou uma coisa amorfa, sem forma, sem cores escuras. E já as palavras, a água que esteve irradiada por gratidão, amor, carinho, cada uma formou um cristal belíssimo, diferente um do outro. Então, até a água acaba sendo influenciada pelos sentimentos. E ele fez também uma outra experiência. Ele pegou arroz, colocou 2 vidros de arroz, em 2 vidros diferentes, e deixou 30 dias fermentando. Num vidro ele só mandou palavras de carinho, e esse arroz teve uma fermentação natural. No outro vidro ele só jogou palavras de ódio, e esse arroz apodreceu. Isso tudo está lá no livro dele, Mensagem da Água. Então a gente vê que os pensamentos negativos alteram a fisiologia do nosso organismo, quer dizer, a forma como as células funcionam. E essa fisiologia, essa alteração da função, altera a anatomia. É isso que a psicossomática explica. Altera a forma da célula. Então, várias células deformadas vão deformar o tecido, depois o órgão, surgem as doenças. Por isso que a doença ela acontece de dentro para fora, e a cura também. Ela se dá de dentro para fora. Por isso que a gente fala em autocura, mudança de pensamentos. E o Espírito Jorge, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então ele fala: cuidar do corpo e cuidar do espírito. Cuidar do corpo, cuidar da nossa higiene, buscar uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos moderados, ter um sono adequado, cuidar do espírito, ter bons sentimentos, emoções equilibradas. Tudo isso leva a conquistarmos uma harmonia conosco, que é um desenvolvimento do auto-amor, desse bem-estar interior, da autorização, da autoestima e harmonia com o próximo, porque a gente consegue se relacionar. Quando a gente está bem, a gente se relaciona melhor com o outro, a gente consegue, a partir desse auto-amor, amar o próximo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, diz que mudar pensamentos não é fácil. É preciso muita renúncia, muito autodomínio. Mas, diz ele, e se a gente se cuida? Cuida do corpo, cuida da alma e não sara. Não sara nessa encarnação, porque o espírito está sempre evoluindo. Então, Emmanuel explica, as causas das doenças podem estar nas encarnações anteriores. Por isso que hoje, nessa encarnação, a gente vem com predisposições, sabe? A gente come alguma coisa, qualquer coisa faz mal para o fígado, porque a gente abusou muito na outra vida, então é um breque. Ou a gente vem com deficiências de vários tipos. Humberto de Campos, o espírito, né, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ele conta que estavam reunidos Jesus, André e Tiago. E Jesus explicava: esse corpo aqui é só uma veste para o nosso espírito que é imortal. E ela vai ficando rota, a gente vai envelhecendo. E chega um momento que o espírito precisa mudar essa veste. Aí ele vem numa nova encarnação. Mesmo porque o espírito evoluiu, ele numa outra encarnação ele vem com mais habilidades, mais inteligência, mais saúde, de acordo com
um bom uso dos seus talentos. Aí o discípulo André ele fala assim: mas mestre, a gente vê que há pessoas belas, há pessoas jovens, mas há aleijados, há paralíticos. Por que essas vestes, esses corpos físicos são diferentes uns dos outros? E qual é a resposta de Jesus? Lá no livro Boa Nova, Jesus fala: seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? E como é que a gente lesa, né, esse corpo perispiritual, esse corpo espiritual? Com os abusos, com os vícios, com o suicídio, tanto direto como indireto. Por isso que a cada encarnação, o próximo corpo físico funciona como um dreno, como um mata-porrão, que é como uma estação de cura, diz o espírito Humberto de Campos, que vai reequilibrando esse perispírito. E as causas atuais, diz Humberto de Campos, são as doenças da alma, os pensamentos, os hábitos desequilibrados, toda vez que a gente se afasta das leis de Deus. Também Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de Xavier, no capítulo 28, ele diz assim: sabe, as doenças da alma são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que gera todas as nossas outras mazelas. Diz ele, falta humildade. Então, quando nós não temos essa humildade, os sentimentos ficam enquistados, diz Emmanuel, formam um quisto, um cisto, não fluem, ficam reprimidos. Esses quistos sentimentais, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, são orgulho, egoísmo, cobiça, vaidade. Tudo isso leva à egolatria, o culto exagerado e doentio do eu. Ah, eu sou o melhor, tudo para mim. E aí a gente acha que tem o direito da posse exclusiva de tudo, de todos. Isso leva ao ciúme, ao despeito, né? Como é que o outro tem mais do que eu? Isso acaba gerando frustração e a partir daí a gente quer controlar todo mundo. Quer controlar as pessoas, quer controlar as circunstâncias e lógico ninguém consegue. E aí surgem as tensões psíquicas que levam aos distúrbios físicos e emocionais. Interessante, né, esse raciocínio do Emmanuel, né? Tudo foi gerado a partir da falta de humildade. E o Haroldo Dutra, um grande expositor, Haroldo Dutra, numa palestra ele diz assim: o diagnóstico espírita, que envolve o biopsico-sócio-espiritual, então o biológico, que é o nosso corpo físico, o psicológico, que são as emoções, os sentimentos, o social, que são os nossos relacionamentos, e o espiritual, que aí entra, né, o orgulho, o egoísmo ou a humildade. Esse diagnóstico, que é levado em conta pela doutrina espírita, está há 5 séculos à frente do nosso tempo atual. Porque hoje em dia, por exemplo, humildade, ela tem um interesse só para o estudo da filosofia, da ética, ainda não é levada em consideração na medicina convencional. Então, essa visão, né, ampliada da causa do problema que traz, né, o espiritismo, também sugere uma nova terapia, um tratamento integral. Então não é só cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito, como diz o espírito Jorges, né? E o terapeuta por excelência é Jesus. E o Haroldo Dutra diz assim, que nós demoramos 1857 anos para começar a entender Jesus. Foi quando
houve o lançamento do Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos nos ensinam: Jesus é o modelo mais perfeito que já veio à Terra, o guia mais perfeito. Modelo a gente imita e guia a gente segue. O Evangelho relata 26 curas. Então, se a gente lê assim especialmente, dá a impressão que Jesus só curava os corpos, né, os aleijados, os estrupiados, os cegos, os coxos, ou expulsava obsessores. Mas não, Jesus penetrava nas causas mais profundas. Quando ele dizia assim, ele, né, fazia a cura: vai e não peques mais. Pronto, aí está a causa. As nossas mazelas de pensamento, de hábito, de comportamento. E Emmanuel também fala: a manjedoura é um símbolo para que a gente avance sempre para frente, sem ficar preso ao passado. Diz Emmanuel: podemos avançar para qualquer lugar, não importa de onde partimos, mas para onde estamos indo. Não importa se hoje nós estamos doentes, deprimidos, se estamos nos sentindo fracassados, se erramos muito. Diz assim: não importa de onde partimos, importa é para onde estamos indo. Esse é o símbolo da manjedoura, que a gente pode avançar para qualquer lugar. Nós temos o livre-arbítrio, projetando o melhor de nós para o mundo, desenvolvendo os nossos potenciais. E a cruz, diz Emmanuel, a cruz nos ensina a esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Porque Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então esquece o mal, né? Não guarda rancor, ressentimento, nem contra nós mesmos, alimentando culpa, mas recomeçando alegremente, porque estamos vivos a cada dia, é uma oportunidade maravilhosa de sermos felizes. A tarefa do amor, o amor que nos leva à cura. Amor é autocura. Então nós vamos pedir a Deus, nosso querido Mestre amado Jesus, que nos acompanha desde sempre, que nos conhece profundamente, que tem tanta paciência com a nossa ignorância, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Nós agradecemos por todo esse amparo e pedimos: esteja conosco, abençoa nossos familiares, nossos lares. Dai-nos força, Senhor, para que possamos aprender a cada dia um pouquinho mais, que possamos cuidar bem do nosso corpo físico e da nossa alma. Olhar para o espelho e nos perguntarmos: estou evoluindo? O que posso fazer para conquistar o bem-estar e ajudar ao próximo? Senhor, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito boa noite a todos, amigos.